Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o devocional de Êxodo. Aliás, hoje é o último dia do devocional de Êxodo. Vamos lá, vamos começar? Êxodo, capítulo 40. Vamos lá. O tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-se com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ele tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar no holocausto, em frente à entrada do tabernáculo, na tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar, encha-a de água, arme ao seu redor do pátio e coloque na cortina da entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o com tudo que lhe pertence e que lhe é sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão os filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas. Unja-o, consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como unja o pai deles para que me sirvam com sacerdote. A unção deles será para o sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor havia lhe ordenado. Assim também o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as suas bases no lugar, armou as molduras, colocou as vigas, levantou as colunas. Depois estendeu sobre a tenda e sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre elas, o Senhor como tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas e pôs sobre elas também a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o seu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa da tenda do encontro ao lado do tabernáculo, ao lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro da tenda do encontro em frente em frente da mesa do lado sul do tabernáculo e colocou a lâmpada diante do Senhor como o Senhor a tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu e nele queimou incenso aromático como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou um altar de holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocausto, oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro, se aproximaram do altar. Eles se lavaram como o Senhor tinha ordenado. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor, tabernáculo, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Glória ao Senhor, o guia de Israel. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam em viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de todas as nações, a nação de Israel, em toda a sua viagem. Eu quero te fazer uma pergunta.
Você tem a consciência, peraí. Você tem a consciência do tamanho do seu Deus? Você tem a consciência do que Deus é capaz de fazer por você? Muitas vezes a gente não tem a menor consciência do que Deus é capaz de fazer por nós. Veja bem, quando você olha para uma criança, você percebe que ela não tem a menor consciência da vida. Ela não tem a menor consciência do mundo. Ela não faz ideia, ela não tem noção de nada, literalmente nada. Ela não tem consciência daquilo que ela precisa de fazer, daquilo que ela precisa de ser, daquilo de como ela deve se comportar. Se ela não tiver uma instrução ali do lado, ela não se comporta. É impossível ela se comportar. Sabe por quê? Porque ela não tem noção do tamanho, da grandeza das coisas, da vida. Assim somos nós diante de Deus. Você tem ideia do tamanho do seu Deus? Você faz noção, menção do tamanho do seu Deus? Será que você tem reparo naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fala? O problema é que a gente age mal porque a gente não tem noção do tamanho do nosso Deus. Olha só que coisa forte que acontecia com eles. Depois que a tenda do encontro, depois que o tabernáculo, depois que tudo, as mesas, a mesa da proposição, tudo ficou pronto no altar do Senhor. Ele foi ali manifestar a glória dele. Então havia uma nuvem e quando tinha nuvem eles esperavam. E quando a nuvem abaixava eles iam. De noite tinha um fogo que dava para ver por todo Israel. Todo mundo via o que estava acontecendo. Quando era de dia, a nuvem guiava. Quando era de noite, o fogo aquecia. Vocês fazem ideia do tamanho do nosso Deus, do que Deus fazia, de como Deus os comandava. Olha só, quando a gente vai estudar um pouquinho de ciências, Feliana, já vai essa hora com esse negócio de ciências. Quando a gente estuda um pouco de ciências e a gente percebe física, enfim, a gente percebe ali, né, como é feita a composição da Terra. E a gente percebe que se na nossa atmosfera nós tivéssemos meio milímetro a mais de tensão, meu Deus, de pressão, a vida na Terra seria incompatível. A pressão da Terra é o que faz com que a gente consiga sobreviver aqui. Quando a gente observa como é feito, né, o planeta, como é gerada a vida, meu Deus, é ali no mar, é ali na floresta, na árvore, que gera o oxigênio suficiente para que a gente tenha ar. E o ar é suficiente para poder abrigar, querendo ou não, o planeta Terra inteiro, porque senão a gente não tinha ar. É tão impressionante ver que dentre tantos e tantos planetas, e como nós já investigamos esses outros planetas, a vida na Terra é a vida compatível. Sabe, o teu Deus, ele é compatível com você. Deus escolheu este planeta para que os filhos dele habitassem. E isso é lindo, é impressionante, que às vezes a gente não consegue entender o tamanho do nosso Deus. Você já conseguiu perceber o tamanho do teu Pai? A grandeza do Senhor é tão extraordinária, como diz o Felipe ama essa palavra, fantástica. O menino tem 3 anos, tudo para ele, isso é fantástico, isso é incrível. O menino de 3 anos, gente, tudo para ele é fantástico, tudo para ele é incrível. Ontem a gente estava arrumando a festa da Ana, aí ele chegou lá fora e, a festa está fantástica, uau! Tudo isso está tão incrível. 3 anos.
A criança de 3 anos consegue reconhecer coisas fantásticas, incríveis. E muitas vezes nós não reconhecemos. Ai, minha vida é muito ruim. Por que tua vida é ruim? Sabe? Nós não aprendemos a celebrar o que é ordinário. O simples, o comum, o cotidiano saiu da nossa lista de prazeres. Se eu quero uma vida fantástica, eu preciso proporcionar uma vida fantástica para mim e para os meus. Eu vou contar uma. A gente fez uma reunião do encontro. Ela tá aqui, a Dani. E que eu vi ela aqui. A gente fez uma reunião, eu acho que eu falei dela ontem também. Reunião do encontro. E a gente tinha combinado nessa reunião que ela ia preparar uma mesa para a família dela, para eles se sentirem amados. Sabe o que eu postei nos stories a mesa que ela fez. E ontem ela fez essa mesa. Ela falou: não deu tempo de eu cozinhar, mas eu pedi uma pizza. Olha aí, ó, Dani, tu tá aí, eu vi que tu tava aqui. Dani pediu uma pizza. E ela colocou para jogo em cima da mesa. Sabe o que tinha para comer? Pizza. Podia comer no guardanapo? Podia. Podia comer na tampa do negócio que vinha para poder não ter louça para sujar? Podia. Mas você sabe o que ela colocou para jogo? Ela colocou para jogo o jogo de pratos dela, que ela nunca tinha usado, do casamento dela. Sabe quanto tempo que ela é casada? 20 anos. Nunca usou. Recebeu visita e guardou. Teve festa e guardou. Teve ocasião e guardou. Ontem ela falou assim: eu vou transformar o ordinário em extraordinário. Ela disse que quando a família dela chegou ali e viu tudo aquilo para comer uma pizza, eles ficaram impactados, maravilhados. Eles acharam aquilo ali, como diz o Felipe, fantástico. Meu Deus! O que a gente está celebrando? Não, gente, a gente está celebrando a vida. Vocês são minha família, vocês merecem o melhor. É quando uma mulher comum, do cotidiano, ela transforma o ordinário em extraordinário. Se uma mulher cheia de falhas, cheia de defeitos, cheia de circunstâncias, ela consegue transformar o ordinário em extraordinário. Imagina o tamanho do seu Deus. Imagina o que o teu Pai é capaz de fazer. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente não está afim de ouvir a voz do nosso Deus. Porque muitas vezes a voz do nosso Deus vai ser não. Sabe por quê? Porque Ele quer evitar algo maior. Ontem eu tava lá na casa da Isa, como eu falei, fazendo as coisas organizando o café da manhã, que agora vai ter um café da manhã pra Ana Clara. Aí tava eu e minha outra irmã lá, a Ju, e a gente tava organizando tudo pra poder ficar com tudo organizadinho, né? E a gente fez uma salada de fruta, bem gostosa. E minha mãe, ela não pode comer alguns itens de salada de fruta. É bem complicado. Então a gente fez uma vasilha separada para ela e colocou lá na geladeira. As crianças chegaram em casa e minha irmã estava preparando um jantar para eles. E aí eles chegaram, ela falou assim, eu estou preparando o jantar para vocês. Esperem 3 minutos. E ela virou. Eu fui lavar a louça, a Juliana estava secando a louça e a Isabela estava ali no fogão e estava finalizando o jantar. 1 segundo depois que a gente fala, a Ana Clara abriu a geladeira, esbarrou no pote de vidro que estava a salada de fruta da minha mãe, pá! Derrubou no chão. Nossa, quando a gente viu aquilo, quebrou vasilha, quebrou tudo, enfim, limpamos. E aí a gente falou assim, Ana Clara, a gente não falou para você esperar 3 minutos? Como uma menina de 12 anos não consegue esperar 3 minutos? Isabela só queria levantar fervura ali na comida. 3 minutos era o suficiente para ela esperar e ela tinha sido avisada. E a gente pensa, meu Deus do céu, que custosa. Por que a menina fez isso?
Mas você sabe que muitas vezes eu e você temos nos comportado exatamente desse jeito com Deus. Exatamente desse jeito com Deus. A instrução é, não vai, tu vai. A instrução é, fica. Aí você faz o quê? Não fica. A instrução é, espera, você age. A instrução é, age, você fica esperando. A instrução é, vai para a direita, você vai para a esquerda. Muitas vezes, o extraordinário não acontece no nosso ordinário, porque ao invés de você fazer exatamente o que o teu pai mandou você fazer, você faz o que você quer. Deus diz para você, espera, você não espera. Deus diz para você, eu vou restaurar. Você fala, Deus não vai fazer. Deus diz para você, eu mudo. Você fala, ai, Deus não muda. Deus diz para você, eu vou te dar um recomeço. Aí você fala, Deus se esqueceu de mim. Sabe como a gente está agindo? Igual a Ana Clara. Ana, espera. Eu não, olha, a Isabela virou e falou assim, Ana, Felipe e Catarina, lavem as mãos, vem para a mesa e esperem 3 minutos. Ela falou exatamente isso. O que eles deveriam ter feito? O Felipe, eu comprei um pacote, sabe aqueles pacotes de biscoito polvilho pra você ficar roendo? Tinha comprado. Felipe, sem lavar a mão, abriu o pacote de biscoito e eu comer, né? Catarina também. Eles tiraram o sapato jogaram o sapato pela casa e saíram andando e comendo biscoito e a casa estava limpa. Então, já estava todo mundo virado. Todo mundo da pá virada ali ontem. Na hora que a Ana Clara faz aquilo e derruba no chão e faz uma bagunça na cozinha inteira. Ainda bem que a cozinha não tinha sido lavada ainda. Mas depois que a Ana Clara faz aquilo ali na cozinha, todo mundo parou. A Isabela falou assim, o que eu disse para vocês? Será que agora, depois que vocês quebram o pote e ainda derruba toda a salada de fruta da avó de vocês, vocês conseguem simplesmente parar, lavar a mão e sentar na mesa? Todos pararam, lavaram a mão e sentaram na mesa, pacientemente esperando o tal dos 3 minutos. 3 minutos, a comida estava na mesa, eles estavam juntando. Será que tem que acontecer alguma coisa na tua vida? Será que você tem que perder alguma coisa? Porque perdemos o quê? Perdemos a salada de fruta da minha mãe, que é da avó deles ontem. Será que a gente tem que perder mais o quê? Para a gente fazer exatamente o que Deus mandou. O que é que você tem que perder? O que é que tem que chocar? O que é que tem que cair no chão? O que é que tem que ir para a lona? Para você e eu fazermos aquilo que Deus mandou. Se Deus disse eu vou fazer, Ele vai fazer. Deus não brinca, Deus não prega peça, Deus não é gente, Deus não tem falta de caráter, porque o caráter vem de Deus. Deus não prega peça. Se Ele falou, Ele mesmo vai fazer. Se Ele falou, mas eu tenho que fazer. Você tem que fazer. Se Ele falar, faça. Muitas vezes Deus dá a revelação e não é o tempo oportuno de viver aquilo que Deus revelou. Sabe por quê? Não é porque as circunstâncias não podem ser vividas, mas é porque você e eu não estamos prontos para vivê-la. Senhor, me prepara. Eu vou restaurar isso aqui. Então me prepara para viver essa restauração. É isso que você tem orado? Ou você tem dizendo, Deus se esqueceu de mim. Ele prometeu, mas não está fazendo. Deixa eu ir para o outro lado. E Deus falou, eu vou salvar. Eu vou salvar. Se Deus disse que vai salvar, então Ele vai salvar. Se Ele falou, Ele vai fazer. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de fazer o que Ele falou que ia fazer. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Que a partir de hoje, o teu coração e o meu coração não sejam corações ingratos, não sejam corações de iniquidade. Que o teu coração seja disposto a ouvir e a obedecer. Para viver a plenitude do Senhor, você precisa aprender a ouvir e a obedecer. Ainda que lhe custe algo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Como é agradável viver a tua doce presença, Senhor. Como é bom desfrutar de ti, viver a plenitude do teu Espírito Santo. Senhor, nos ajude a mantermos firmes na fé. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Não queremos ser, consequentes, Senhor, mas queremos aproveitar a tua presença e viver a plenitude do céu na terra, até que seja o dia que escutaremos de ti. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não se esqueça, o teu Pai é grande. Você pode ser pequena, pode ser pequeno, igual eu, mas o teu Pai é grande. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, estaremos aqui juntos para continuar esse devocional. Amanhã tem livro novo, hein? E aí assim a gente encerra o livro de Êxodo. Ai, que delícia! Estar na presença de Deus é muito bom, né? Meu povo, fica com paz, fica com Deus. E amanhã no domingo nós estaremos juntos de novo. Um beijo!